Oi, e dessa vez voltei pra gente conversar sobre o novo episódio de The Last of Us. Se você tem gostado desses vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar o like aqui, porque me ajuda muito. Depois de um episódio focado todo no Bill e no Frank, que foi muito bom, nós viemos para um episódio ainda melhor. Eu acho que esse episódio, por enquanto, é o melhor da temporada. Ele foi muito bom, ele ainda não explicou algumas coisas, mas ele vai... Aquilo que a gente já estava conversando sobre o Joel e a Ellie se firmar ali como parceiros e não só como uma carga, vai finalmente acontecendo e tem muita coisa bacana que a gente pode falar aqui hoje. Depois que o Joel e a Ellie saem da casa do Bill e do Frank, eles começam então a sua aventura e eles passam ali por alguns lugares, é uma viagem extensa, é uma viagem longa, até eles chegarem ao seu destino. Esse episódio foi um episódio de transição, eles ainda não chegaram onde eles pretendem, né, que é até o irmão do Joel, mas eles aqui já são apresentados para novos personagens importantes para a história e também a gente vai então construindo melhor essa relação entre os dois. Eles passam ali então muito tempo no carro, né? A Ellie fazendo várias perguntas pro Joel. A Ellie encontra uma revista masculina no carro e faz algumas perguntas pro Joel. E é muito interessante as respostas que ele dá, né? Ele fica tenso, ele fica naquela situação, meu Deus, o que eu falo para uma criança nesse sentido? Então, ali vai ser importante para o que eles vão construir no decorrer desse episódio, né? Ele tenta preservar a Ellie na sua ingenuidade, na sua infância, né? Mesmo no mundo pós-apocalíptico. Então, depois disso, eles vão tentar ir para um lugar, tá bloqueado, eles precisam de um atalho e é onde começa a ação desse episódio. Nesse episódio nós não vimos nenhum infectado, não foi apresentado nenhum novo infectado ou, enfim, né, qualquer luta nesse sentido. Aqui o Joel bateu bastante nessa tecla, né, o episódio todo ele não foi baseado na luta contra infectados, mas na luta contra pessoas, né? Então, no mundo destruído, no mundo onde meio que é cada um por si, cada um tem as suas convicções, tem as suas certezas, tem a sua esperança, as pessoas também são perigosas, né? Não é só uma luta que eles travam contra infectados, contra a incerteza se eles vão estar vivos amanhã ou não, se eles vão ser infectados por um vírus amanhã ou não. Aqui eles não têm essa preocupação. O Joel deixa claro que os infectados não vão até aquele local. O medo dele, a preocupação dele são com as outras pessoas. Então a gente vê aqui que tem muito mais, sabe? O medo é muito mais por também outras coisas, não é um mundo de paz. É um mundo que você precisa ficar atento 24 horas por dia. E aí a gente tem a primeira interação bacana dos dois, né? Porque a Ellie fica preocupada quando o Joel fala isso, né? Que as pessoas podem encontrar eles ali. E ela fica com medo, né? Ela fala pra ele, mas será que eles vão encontrar? Você acha que eles vão? Eles nos viram? Eles vão vir até aqui? E o Joel fala que não, que ela pode dormir tranquila, que eles não vão chegar até ela. E aí ele passa o resto da madrugada de guarda, porque ele iria dormir, ele estava quase dormindo, mas quando ele nota essa preocupação da Ellie, ele precisa deixar o sono dele, ele precisa deixar a paz interior dele, ele não consegue simplesmente virar as costas e dormir. Ele se levanta e ele monta guarda para proteger a Ellie. E isso a gente vai ver no decorrer do episódio, né? Eu acho que se eu posso falar sobre esse episódio de uma palavra para representar ele, a palavra seria proteção.
Durante todo o episódio, o Joel tenta proteger a Ellie de tudo, das pessoas, das balas, a inocência dela. Ele tenta proteger ela de tudo. Quando então eles passam ali por um atalho e eles encontram algumas pessoas ali, alguns rebeldes, que começam a atirar nele, a Ellie se esconde e o Joel acaba trocando tiros ali com essas pessoas, até que em determinado momento o Joel entra numa luta corporal com um outro rapaz e a Ellie sai do seu esconderijo e ela tava com a arma, né, que ela tinha pego no episódio passado, que tava escondida do Joel, e ela atira pra proteger o Joel, né? Ela atira na pessoa que o Joel tá brigando, e aí o Joel, quando, né, tá aqui, o rapaz não morre, ele só fica muito ferido, ele implora pela vida dele, o Joel pede pra Ellie se esconder de novo, pra ela não ver o que vai acontecer, e o Joel mata aquele homem. E aí nós somos apresentados para outras pessoas, nós somos apresentados ali, então, para um grupo que eles estão procurando por um rapaz que chama Henry. Ele aparece no jogo, né, mas aqui na série eles ainda não deram muitas dicas de quem seja essa pessoa. A única coisa que a gente sabe é que ele tá com o irmão dele, ele precisa proteger o irmão dele. Então ali nós já vemos que vai ter mais duas pessoas ali, um irmão mais velho com um mais novo, talvez, nesse instinto de proteção. E durante esse tempo, a Ellie e o Joel eles se escondem, eles vão para outro lugar para ficar escondidos, e nós temos mais uma interação entre os dois, onde a Ellie começa a contar uma piada e o Joel, que antes ele tinha se segurado, ele acaba dando gargalhada com a Ellie. E ali a gente vê mais uma ação, mais uma interação gostosa, bonita entre os dois. O episódio então termina, os dois ali eles estavam dormindo e um rapaz e uma criança praticamente acordam eles com a mira, né? Eles estão na mira da arma desses dois personagens, que provavelmente é o Henry e o Sam. Mas acaba ali e a gente não sabe o que vai acontecer até no próximo domingo. Esse episódio ele foi todo muito bem construído. Ele te dá as informações que precisa, mas não muito, e você fica preso no episódio do começo ao final. Você não consegue desligar daquilo. Você quer mais, você quer saber mais, você quer entender aquilo. E conversando com algumas pessoas, a gente comentou como o episódio passou rápido. Parece que foi tudo muito rápido, não parece que teve uma hora de episódio, mas teve, porque mesmo não acontecendo tantas coisas, mesmo não acontecendo várias lutas com infectados e tudo mais, a gente foi totalmente imerso nessa história, né? Nessa companhia entre o Joe e a Ellie e esse novo grupo de pessoas que estão se aproximando deles. A gente vai saber então se eles vão ser carrascos, os vilões da história dos dois, ou não, se eles vão ser parceiros e vão ajudar os dois a chegarem no seu destino. Como eu disse, pra mim foi o melhor episódio da temporada até agora, e igual eu falei pra vocês, eu acho que essa proteção do Joel foi muito bonita e foi muito clara, assim, né? Porque ali desde o começo ele tenta proteger ela, a inocência dela, quando ela se depara com uma revista de fotos masculinas, depois quando ela atira em outra pessoa e ele fala que ela não precisaria passar por aquilo, ela ainda é uma criança. Então você vê esse senso de proteção que ele começa a adquirir por ela, não só como uma carga que ele precisa pegar aqui e levar para um lugar, mas ele quer proteger a essência da Ellie, né? Essa essência que ele ainda não conhece bem, ele ainda não sabe muito bem quem é ela, até porque tem um momento do episódio que ela fala que aquela não era a primeira vez que ela tinha atirado em alguém. Depois ele pergunta sobre isso, ela fala que ela não quer responder, que ela não vai falar sobre aquele assunto, mas o Joel fala que ela não precisaria ter passado por isso tão nova,
né? Então a gente vê como ele quer preservar isso, como ele quer preservar a infância da Ellie, a inocência da Ellie, como ele precisa que ela entenda que ela está segura com ele, que ele vai proteger ela. Se ela atirou, mas ele fala pra ela, você não matou ele, pra tirar isso, né, da cabeça dela, como se ele pudesse falar, olha, você machucou ele, mas fui eu que matei, você não precisou matar. Então ele tá o tempo todo ali resguardando ela de tudo que acontece em volta, mesmo sendo um mundo totalmente caótico. Ele tem essa preocupação com ela. Isso também fica claro quando ele começa a fazer as piadas pra ele. Porque no começo ele fica sério, né? Ele, tipo, para com isso, não vou dar risada, não sei do que você tá falando. Depois ele já segura um riso e depois ele finalmente se entrega a uma gargalhada, porque ele sabe que ela precisa disso, ele sabe que ela é uma criança e ela precisa dessa conexão, ela precisa desse momento descontraído. E ele finalmente se entrega, ele finalmente abaixa a guarda, pelo menos nesse momento. Ele fala, ok, você tá segura, estamos bem e eu posso rir com você disso. Então foi um episódio que eu achei muito legal, eu achei até emocionante, assim, de ver essa construção entre eles e ansiosíssima pra ver até que ponto isso vai, até que ponto esse roteiro vai levar a amizade e a proteção entre os dois. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre o quarto episódio de The Last of Us. Me deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio e quais são as suas expectativas para os próximos. Um beijo e até já!